Primeiramente, boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Hoje nós vamos ter a aula sobre crise hipertensiva, que vai ser ministrada por mim e pela minha colega Bárbara, com orientação do nosso preceptor da Liga, Dr. Daniel Dian. A Bárbara vai compartilhar a tela com a gente. Boa noite, gente. Só um segundo. Boa noite, Bárbara. Pessoal, vou me adiantando a Bárbara enquanto ela prepara a apresentação. Se vocês tiverem dúvidas, podem interromper, tá? Se a Bárbara e a Emanuele concordarem, é melhor parar a aula, a gente discute e volta a apresentar, tá? Sempre que houver dúvida prática ou teórica, a gente volta a conversar, tá bom? E se a Emanuele ou a Bárbara tiverem alguma dúvida também durante a apresentação, eu estou aqui acompanhando, tá bom? Ok, professora, obrigada. Tudo bem, professora, obrigada. Vamos apresentar, então? Então, vamos lá. O tema de hoje é crises hipertensivas, como já foi falado. E nada melhor do que começar com a definição de crises hipertensivas, né? Bom, as crises hipertensivas nada mais são do que essa elevação aguda e sintomática da pressão arterial. Essa pressão arterial geralmente está com valores acima de 220 por 130 milímetros de mercúrio. Só que esses valores acabam sendo um consenso. O que a gente considera mesmo é o status clínico com que o paciente chega ao pronto atendimento. Por quê? Porque tem algumas patologias, como por exemplo a eclâmpsia, que acabam se instalando mesmo com valores menores do que esse relatado. Bom, lembrando que esses sintomas dos pacientes, eles podem variar de sintomas leves a sintomas graves, então o paciente pode chegar com queixa de cefaleia, de tontura, até uma dor precordial e uma dispneia. Mas qual a diferença entre urgência e emergências hipertensivas, né, propriamente dita? A questão é que na emergência, a gente vai estar lidando com um paciente que tem lesão em órgão-alvo de maneira aguda e progressiva. E por isso ele vai estar com risco iminente de morte. Para isso, a gente tem que fazer um tratamento com fármacos parenterais, de preferência intravenosos, no caso, né? E a gente também faz a admissão do paciente na UTI. Em contrapartida, a urgência, a gente não tem essa presença de lesão em órgãos-alvo e também não tem o risco iminente de morte. Então, a gente faz uma combinação medicamentosa imediata por via oral e a gente também encaminha esse paciente para fazer um acompanhamento ambulatorial. A urgência também deve ser tratada de maneira muito cautelosa, uma vez que depois de alguns dias ela pode acabar evoluindo para uma emergência hipertensiva. Bárbara, interromper. Tá me ouvindo? Sim, sim. Esse slide anterior é muito importante e resume toda a aula que você vai apresentar. O mais difícil que os colegas precisam ficar atentos é como identificar uma lesão de órgão-alvo. Não é tão simples. O paciente não chega falando, senhor, doutor, estou perdendo o meu rim por uma nefroesclerose progressiva. Então, o objetivo da aula vai ser identificar o que é essa lesão e como avaliar, examinar e pedir exames e fazer o diagnóstico da lesão em órgão-alvo, tá? Então, todos prestem atenção nisso, tá? Vamos lá. Obrigada, professor. Além dessas situações, também chega no sistema de pronto atendimento as pseudocrises hipertensivas, que são caracterizadas, então, por uma elevação transitória da pressão arterial, mas o paciente ele não vai apresentar lesão de órgão-alvo ou risco iminente de morte. E ele vai ocorrer diante de eventos dolorosos ou emocionais desse paciente. Então, um paciente com cefaleia, com ansiedade, síndrome do pânico, ele vai chegar com essa PA um pouco mais elevada. Os hipertensos tratados e não controlados, ou hipertensos não tratados, eles também chegam na unidade, eles são encaminhados por apresentarem essa pressão elevada, mas geralmente eles estão ou assintomáticos ou oligossintomáticos, não apresentando essa lesão de órgão-alvo e nem esse risco iminente de morte. O tratamento, então, ele é realizado com sintomáticos, como, por exemplo, analgésicos ou benzodiazepínicos, e eles são encaminhados, então, para o tratamento ambulatorial, no caso dos hipertensos, o tratamento ambulatorial dessa hipertensão arterial sistêmica.
Bárbara, um exemplo que eu sempre uso sobre pseudocrise. Paciente com enxaqueca, ela já tem o diagnóstico prévio de uma cefaleia primária, do tipo enxaqueca, e hoje está na 10ª crise da vida dela. E chegou com uma pressão elevada, tá? Paciente jovem, previamente apenas com história de enxaqueca. É diferente de uma paciente que nunca teve dor de cabeça, que está com dor de cabeça naquele momento e está com uma crise hipertensiva, tem 60 anos, a hipertensão diabética, com antecedente de doença cardiovascular, um aneurisma cerebral, enfim. A pseudocrise, ela tem que sempre ser lembrada, mas nunca como primeiro diagnóstico, porque senão você vai acabar subdiagnosticando doenças graves. Então, a pseudocrise tem que saber em que contexto você está colocando. Eu uso o exemplo da cefaleia, porque geralmente essa mulher jovem, que está ou no período perimenstrual e tem essas crises todo mês, ou tem uma crise de enxaqueca de mesmas características, se você faz analgesia simples, você resolve a cefaleia e, concomitantemente, vai reduzir a pressão. Mas, se o paciente tem fatores de risco para uma doença cerebrovascular, você pode deixar diagnosticar, por exemplo, uma hemorragia subaracnoide. Então, pseudocrise precisa ser lembrada, mas sempre como segundo diagnóstico, tá? Senão a gente vai comer bola e deixar de diagnosticar doenças graves. Vamos lá. Ok. Só um ponto, Daniel. Doutor Felipe Zaru, Daniel, muito obrigado pela presença e contribua conosco. Atrapalhar um pouquinho a aula de vocês aí. Você só ajuda. Seguinte, o problema maior da cefaleia é que é uma cultura importante, até da classe médica, de o paciente estar com dor de cabeça e associar isso à hipertensão, tá? Não é uma relação que deve ser feita de imediato, tá? Isso acontece muito, muito raramente, tá? O que acontece em geral é o paciente chegar com cefaleia e quando ele está com cefaleia, ele mede a pressão e está alta, tá? E aí ele faz essa relação porque é uma relação social isso, né? Todo mundo acha que a pressão alta vai fazer subir, dar dor de cabeça e tudo mais. E aí seria um indicativo, inclusive, de gravidade. Não é bem assim, tá? A maioria das vezes é o contrário, tá? A pessoa tem dor de cabeça, igual o Daniel colocou, enxaqueca, e aí, a partir da dor de cabeça, você, por algum motivo, foi medir a pressão e estava alta por causa dessa dor de cabeça, né? Dessa cefaleia que incomodou o paciente e gerou essa hipertensão, e aí seria pseudocrise mesmo. Porém, como o próprio Daniel colocou, é um diagnóstico de exclusão, né? Claro que o cara chegar com uma clássica enxaqueca que ele tem toda semana e, enfim, não mudou nada o tipo da dor dele, você não vai fazer tomografia para o cara toda vez. Porém, tem aquelas características de sinais de alarme, né, de pior dor de cabeça da vida, sinais focais, enfim, aí você vai pensar mais nesse sentido, né? Muito bem colocado, Zaru. Para quem não conhece o Zaru, meus melhores amigos, cardiologista, atua nos hospitais geral, Santa Rosa, no professor da Unic, da FMT e da Fêmea também. Um cara com uma experiência em emergência incrível. Muito obrigado. Editor do canal ECG Fácil. ECG Fácil, verdade. Manda aqui no chat, Zaru. Escreve aqui o chat, por favor. Ajuda a gente aí. Vamos lá, Bárbara. Obrigada pela contribuição, professor. Aqui a gente tem um pouquinho da epidemiologia. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho da hipertensão arterial sistêmica. Ela é uma doença que acaba sendo muito prevalente no Brasil. Ela afeta aproximadamente 1/4 da população adulta. E uma das principais apresentações da hipertensão arterial sistêmica acaba sendo uma crise hipertensiva. Em torno de 1 a 2% desses pacientes com hipertensão arterial sistêmica podem ter essa crise hipertensiva. Bom, quando a gente fala, às vezes, em porcentagem, a gente acaba não dando tanto valor, mas lembrando que em números absolutos, isso são muitos pacientes, né? A crise hipertensiva, ela pode chegar até 0,6% de todos os atendimentos na emergência, sendo que 25% deles vão ser por emergência hipertensiva, sendo as mais comuns o AVE isquêmico e o edema agudo de pulmão.
E a gente tem que observar também os fatores de risco das crises hipertensivas, né? Então, geralmente, a gente vai estar diante de um paciente com idade avançada, tabagista, portador de diabetes, com uma hipertensão primária não tratada ou com uso irregular de antihipertensivos. Ou seja, só para deixar claro esse número que você colocou, 75% das crises hipertensivas não são emergências, né, Bárbara? Ou é uma pseudocrise, que corresponde pela maioria, ou é uma urgência. Ou seja, geralmente o paciente não toma remédio direito, ou é uma pseudocrise, tá? Mas a gente não pode deixar de identificar esses 25%, tá? E esse fator de risco, esse quadro de fator de risco é muito importante. Vamos lá. Então, falando um pouco sobre a autorregulação, né? Primeiramente do fluxo orgânico, alguns órgãos nossos, como cérebros, rins e miocárdio, eles possuem um mecanismo de autorregulação do seu próprio fluxo arterial, ou seja, apesar das variações da pressão arterial média, o fluxo orgânico nesses órgãos vão se manter constantes, que é observado aqui nesse primeiro gráfico, em que o mecanismo ele vai funcionar nessa variação de pressão de 60 a 120 milímetros por mercúrio, que é no paciente normotenso. E isso ocorre pela variação do tônus vascular das arteríolas, que vai manter esse fluxo constante apesar das variações da PAM. E quando a PAM ela aumenta, nós temos a indução de uma vasoconstrição. E quando ela diminui, nós temos a indução de uma vasodilatação. Com isso, naqueles pacientes que estão previamente rígidos, se essa PAM ela ultrapassa esse valor de 120, ela então vai estar ultrapassando esse valor superior da autorregulação, fazendo com que possivelmente a gente tenha um aumento do fluxo orgânico, com possível extravasamento do líquido para o interstício e uma ruptura vascular. No cérebro, isso acaba causando a encefalopatia hipertensiva, que será discutida mais para frente. Isso é no paciente normotenso. No paciente hipertenso crônico, nós vamos ter um reajuste desse mecanismo de autorregulação. Esse paciente ele vai ser caracterizado por altos níveis tensionais constantes, em que esse mecanismo de autorregulação ele vai estar deslocado para a direita. Como nós podemos ver aqui nesse gráfico, a variação da pressão dele vai de 120 até 160. Então, para o paciente ter essas lesões, ele vai ter que aumentar essa pressão arterial média acima de 160. Nesse caso do paciente hipertenso crônico, nós temos que lembrar também que uma diminuição abrupta dessa PAM, ela vai gerar uma hipoperfusão orgânica, podendo levar a, por exemplo, um hiperfluxo cerebral e até mesmo coronariano. Então, quando a gente for tratar o paciente, a gente tem que levar em consideração que paciente nós estamos avaliando, para tentar ver se o fluxo dele é um fluxo orgânico normal, de uma pessoa normotensa, ou do hipertenso crônico, para saber as metas de pressão que nós devemos atingir. Lembrando também que a rapidez com que essa pressão aumenta, ela também é de suma importância para a ocorrência da crise hipertensiva, porque se a gente tem um aumento muito rápido dessa pressão arterial, o nosso mecanismo de autorregulação pressórico, ele não vai ter tempo para se adaptar, isso vai gerar as lesões orgânicas. Bom, aqui a gente tem um pouquinho mais, né, complementando da fisiopatologia. A gente tem que entender que vão ter alteração em múltiplos mecanismos de regulação da pressão arterial. Então, a gente pode ter uma alteração no sistema renina-angiotensina-aldosterona, no sistema nervoso autonômico, no aumento da resistência vascular periférica e do débito cardíaco. Também pode ter um desequilíbrio entre a quantidade de substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras, e isso acaba causando um círculo vicioso na crise hipertensiva. Então, a gente pode começar aqui, por exemplo, pela hipertensão arterial grave, né? Ou essa elevação súbita da pressão arterial. Essa elevação súbita, junto com o aumento da resistência vascular periférica, acaba lesionando o endotélio, né? O endotélio vascular.
e acaba expondo a matriz extracelular e promovendo a ativação plaquetária, certo? Esses fatores, esse estresse, vamos dizer assim, acaba fazendo com que há uma perda da autorregulação circulatória, e por isso é muito comum gerar, né, provocar uma isquemia em órgãos-alvo. Como a gente sabe, a isquemia ela é responsável por liberar alguns marcadores inflamatórios, entre eles as citocinas, endotelinas, e também é responsável por fazer uma ativação leucocitária de interleucinas e de substâncias vasoativas. No entanto, esse mecanismo, ele acaba ocasionando, né, ele acaba provocando uma hipertrofia intimal. E essa hipertrofia intimal, já aqui, novamente cria uma vasoconstrição e acaba agravando a isquemia endotelial que já estava instalada, e por isso a gente termina aqui, né, nesse círculo vicioso com novamente o aumento da pressão arterial. Perfeito, esse fluxo ficou muito bacana, viu, Bárbara? Bem didático. Acho que isso aqui, se você utilizar isso aqui para raciocinar sobre todos os órgãos, você justifica o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico por ruptura vascular, a lesão cardiovascular com infarto, a lesão renal, membro. Fantástico esse fluxo, viu? Ficou muito clara a sua explicação. Obrigada, professor. Então, na avaliação clínica, nós começamos com a avaliação inicial, que a história clínica e os exames físicos, eles são fundamentais para a identificação da emergência hipertensiva. Na história clínica, nós temos que buscar os antecedentes dessa hipertensão arterial, ver a duração dela, quanto tempo o paciente possui, a gravidade dessa hipertensão, as situações que desencadeiam também o aumento da pressão no paciente, pesquisar também histórias de presença de lesão prévia de órgão-alvo, como histórias de insuficiência cardíaca, doença coronariana, insuficiência renal, doença cerebrovascular. Se esse paciente ele faz uso da medicação antihipertensiva, a dosagem dessa medicação, se ele está aderido, qual o grau de adesão dele ao tratamento e como está o controle da PA dele. Nós devemos também procurar o uso de outras substâncias, como, por exemplo, os simpático-miméticos e drogas ilícitas, presença de sintomas específicas, como dor torácica, dispneia, alterações neurológicas, dorsalgia, lombalgia, alterações do nível de consciência, além de pesquisar se o paciente ele fez a suspensão súbita de inibidores adrenérgicos, associação dessa com outras comorbidades ou fatores de risco, como diabetes, dislipidemias e tabagismo, por exemplo, pesquisar sintomas e situações que simulam a crise hipertensiva, como enxaqueca, labirintite, traumas físicos, dores, estresse, e também fazer uma investigação clínica sistemática para orientação de detecção de lesão de órgão-alvo de cada sistema. Além disso, no exame físico, nós temos que aferir a pressão arterial do paciente nos 2 braços, de preferência. Se possível, aferir com o paciente deitado e em pé, além de verificar os pulsos em membros superiores e membros inferiores e fazer o exame de fundoscopia. Qual que é o objetivo de fazer a fundoscopia, Manuele? Você lembra disso? A avaliação de algumas alterações, como os exudatos algodonosos, presença de papiledema, hemorragias, exudatos ou alterações do vasos, sendo que essas alterações elas são consideradas diagnósticas, mas elas podem estar ausentes, né, em até 30% dos pacientes. Isso. Atualmente eu vejo pouco fundoscopia, né? Quando eu fiz residência de clínica, sempre tinha o pronto atendimento da oftalmo no hospital. Então, o paciente chegava no pronto atendimento com queixas sugestivas de talvez uma encefalopatia hipertensiva, a gente acompanhava o oftalmo para fazer o fundo de olho. 2 informações importantes. Saber se tem lesão grau 3 ou 4 é lesão de papiledema,
E lembrando que existe uma correlação, é uma continuidade, a retina é uma continuidade do sistema nervoso central, né? O espaço licórico tem uma continuidade com a retina. Então, o paciente que tem edema papilar, papiledema, né? Prediz lesão em órgão-alvo. Então, você pode assumir o paciente como encefalopatia hipertensiva. E o paciente que não tem lesão grau 1 ou 2, mas tem lesão estágio, 3 ou 4, e lesão em estágio 1 ou 2, são aqueles infiltrados, indica o paciente que não sabe se é hipertenso, e a maioria não sabe que é, você já pode falar, olha, o senhor é hipertenso sim, o senhor que não sabe, né? A ponto de já ter lesão na retina. Então, a retina, ela é um marcador, ele deixa uma cicatriz no paciente que já é hipertenso. São duas funções interessantes, tá? E nessa história clínica que você falou, está muito bem enumerado, isso aqui é fundamental. E uma coisa que às vezes a gente pode deixar passar batida é pedir a lista de remédios que o paciente toma. Tem que trazer a lista, e hoje com o celular isso é mais fácil, você consegue tirar foto e a família manda a lista do medicamento, tá? Tudo bem, professora, obrigada. Nada. Aí aqui nós temos um fluxograma para resumir quais as condutas a serem tomadas. Então, o paciente ele vai chegar com esse nível pressórico elevado, nós vamos encaminhá-lo para a avaliação clínica, em que ele pode ser classificado sem sinais de gravidade ou sugestivo de hipertensão arterial maligna ou comprometimento do órgão-alvo. No caso de comprometimento do órgão-alvo, a gente vai ter, então, uma emergência hipertensiva, em que esse paciente ele vai ser feito o tratamento endovenoso, né, e ele vai ser admitido no hospital e na UTI com essa pressão maior do que 220 por 130. Se ele não apresentar sinais de gravidades, nós temos que confirmar essa elevação da pressão e excluir o diagnóstico de pseudoclise. Então, nós vamos deixar esse paciente em repouso por uns 30 minutos e com medicação por via oral. Nós vamos fazer a reavaliação dessa pressão arterial. Se ela continuar elevada e sem sinais de gravidade ainda, nós classificamos esse paciente como uma urgência hipertensiva. Continuamos com a medicação oral. Realizamos, então, essa reavaliação clínica e visando atingir o controle pressórico. E quando isso ocorre, nós fazemos o tratamento, então, de possíveis causas revertidas e encaminhamos esse paciente para acompanhamento ambulatorial com retorno no ambulatório, no caso, por no mínimo 7 dias. Manuel, apenas 2 observações. Eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas o diagnóstico pelo nível pressórico é maior ou igual, maior que 220 e ou 130. O paciente dificilmente vai estar com as duas pressões elevadas. Às vezes ele está com 180 por 130 ou 240 por 100. Não necessariamente precisa estar as duas. A sistólica é diastólica, tá? É uma e ou outra, tá? E outro detalhe, que acontece isso aqui todo dia no pronto atendimento. Não adianta achar que o paciente irá curado da pressão, da hipertensão do pronto atendimento na urgência, tá? Ele está com a pressão alta, não tem lesão em órgão-alvo, pode fazer uma medicação inicial oral, aguarda algum tempo para ver se essa pressão não vai subir mais, ou se ele não vai desencadear a lesão em órgão-alvo, que naquele momento você não viu, e manda ele para casa. Não adianta você achar que ele vai sair com a pressão de 12 por 8. Isso às vezes acontece. Às vezes interna o paciente de forma desnecessária para baixar a pressão. E a gente espera que ela seja controlada, pelo menos, nas próximas 24 horas, tá? E até em 7 dias. Então, é ilusão achar que o paciente sairá com a pressão controlada de uma urgência hipertensiva. O ideal é ajustar para que ele tome em casa as medicações, tá? Sim, obrigada. Outra coisa, ao contrário do que o Daniel falou, se você colocar essa pressão de 220, 230, né, para baixo rapidamente, o paciente, aí sim ele pode se tornar sintomático, tá? A fazer sintomas de baixo fluxo, né, por exemplo, a começar a fazer sintomas focalizatórios, como se fosse um AVC, tá? Então, não é nem interessante que você baixe a pressão muito rápido, né? Em geral, o que acontece, o paciente chega sem sintoma nenhum, é que ele foi num ambulatório, ou ele foi medir a pressão na farmácia, por algum motivo que ele estava lá, resolveu ver peso, ver pressão, e viu que a pressão estava muito alta, eventualmente, né? E aí, por causa da pressão alta, ele acaba indo para o pronto atendimento. Isso é bem comum, tá? Mas aí, a partir do momento...
Foi fazer o teste de Covid e Exatamente. medir a pressão. Exatamente. Foi fazer teste de Covid e acabou entrando, medindo a pressão junto, viu que a pressão estava alta, vai para o hospital. Cara, nunca É. sonhou que tinha pressão alta e passou a ter, né, cara? Como se ele tivesse. E aí você tem que orientá-lo, né? Começar uma medicaçãozinha mesmo. Em geral, ele vai estar ansioso, então vale a pena você colocar um benzodiazepine, como você colocou inicialmente, né? E mandar ele procurar o cardiologista. Bom, aqui a gente tem uma investigação clínico-laboratorial, né? Como já foi dito, a gente vai tentar fazer a história e o exame físico o mais sucintos possíveis, né? E sempre buscando a lesão em órgãos-alvo. Então, como já foi dito, aqui tem os principais órgãos, e daí a gente vai conhecer um pouquinho sobre quais sinais e sintomas esse paciente pode estar apresentando e quais exames complementares podem ajudar a gente com o diagnóstico. Bom, em relação ao coração, né, sistema cardíaco, o paciente pode apresentar dispneia, ortopneia, dor precordial ou retroesternal, palpitações. Ao exame físico, a gente pode encontrar presença de terceira ou quarta bulha, crepitação pulmonar, desvio do ictus, estase jugular, entre outros. E aí, os exames complementares que mais podem ajudar a gente é o eletrocardiograma, um raio-x de tórax para avaliar a área cardíaca, presença ou não de congestão pulmonar, e o ecocardiograma. Os rins também podem ser afetados, e esse paciente geralmente vai chegar com queixas de edema, oligúria, anorexia, perda de peso, náuseas e vômitos. A gente pode avaliar um paciente com palidez cutânea, hálito urêmico, edema periorbital, que é bastante comum, e de membros inferiores. Nos exames complementares, a gente precisa fazer a elevação de ureia e creatinina, presença de proteinúria, hematúria, e para avaliar o parênquima renal, a gente também pode fazer uma ultrassom renal. Em relação ao cérebro, o paciente pode apresentar sintomas como cefaleia, confusão mental, agitação psicomotora, os déficits podem ser desde focais a generalizados, e a gente vai estar diante de pacientes geralmente com alterações do nível de consciência, pode ter parestesias, hemiparesias, anisocoria, sinais de irritação meníngea, e aí a gente pode usar a tomografia cerebral e a ressonância magnética, e às vezes até uma punção licórica, né? Como o professor bem disse, a retina ela é bastante sensível, né, ao aumento da pressão arterial, e por isso o paciente pode apresentar embaçamento ou turvação visual, presença de escotomas, amaurose, que no caso é aquela cegueira total, e no exame físico, a fundoscopia, que pode avaliar exudatos algodonosos, hemorragias retinianas e o papiledema. Bom, por fim, a gente tem a aorta, né, sistema vascular, e o paciente ele pode chegar com queixas de dor torácica intensa, com dorsalgia ou lombalgia. E aí a gente precisa, por isso que até lá no exame físico que a gente falou sobre essa questão de aferir pulsos periféricos é muito importante para ver se tem assimetria ou ausência, e também fazer a pressão arterial de ambos os membros, porque a gente pode ter uma diferença muito grande, geralmente maior do que 20, 30 milímetros de mercúrio, que podem acabar indicando uma dissecção de aorta. E aí, nesse caso, o melhor exame é o ecocardiograma transesofágico, mas de cada patologia a gente vai falando um pouquinho mais à frente. Para realizar, então, um bom diagnóstico diferencial, nós temos que fazer, então, uma anamnese detalhada, atentar no exame físico para as características de acometimento de órgãos-alvo, como a Bárbara citou anteriormente, para aqueles pacientes que eles têm história já de doença coronariana crônica, insuficiência cardíaca e AVE, nós temos que dar uma atenção especial a eles e fazer uma medicação via oral sem que tenha essa necessidade, então, de reduzir essa PA de maneira brusca. Um dos principais diagnósticos diferenciais da urgência e emergência hipertensiva, então, é a pseudocrise hipertensiva, que, então, no tratamento dela, nós vamos oferecer conforto ao paciente, tratar essa ansiedade e a dor que ele vai apresentar, e fazer uma reavaliação ambulatorial desse paciente, caso essas medidas não sejam efetivas para normalizar a pressão. A hipertensão arterial sistêmica não controlada também é um diagnóstico diferencial,
principalmente por causa daqueles hipertensos que não fizeram uso da medicação nos últimos dias, ou aqueles pacientes que chegam na emergência com a PA elevada, mas que não sabem que são hipertensos, que é uma situação muito comum. E nisso eles vão chegar nessa emergência ou preocupados com essa pressão que está muito alta, ou por sintomas não relacionados e na triagem consta, então, que essa pressão está elevada. Nesses casos, a gente não precisa medicar esse paciente no pronto atendimento, a gente tem só que ajustar essas doses dos antihipertensivos já usados, se ele já fizer um tratamento, e fazer orientações como dietas e outras orientações para controle pressórico, e pedir para que ele faça a reavaliação ambulatorial precoce, de preferência com o cardiologista que já faz acompanhamento com ele, ou então que ele dê início a um acompanhamento com o cardiologista, caso ele não saiba que seja hipertenso e descobriu no momento. Bom, aqui a gente tem uma tabelinha, né, das emergências hipertensivas. Então, em relação às lesões cerebrovasculares, as mais comuns, né, encefalopatia hipertensiva, acidente vascular encefálico, seja ele isquêmico ou hemorrágico, hemorragia subaracnoide, as lesões cardiovasculares, como síndromes coronarianas agudas, edema agudo de pulmão, dissecção aguda de aorta. Entre as lesões renais, a gente pode encontrar insuficiência renal rapidamente progressiva. Na gestação, a gente tem emergências e urgências como pré-eclâmpsia e eclâmpsia, e a gente tem as crises catecolaminérgicas, né, como a crise de feocromocitoma, overdose com alguns fármacos, LSD, cocaína, hipertensão rebote, entre outros. Bom, a primeira aqui é a encefalopatia hipertensiva, né? Ela é causada principalmente, como já foi dito anteriormente na fisiopatologia, pelo aumento súbito dessa pressão arterial média. Esse aumento súbito, o paciente acaba perdendo a capacidade de autorregulação que ele tem, né? E acaba quebrando a barreira hematoencefálica do paciente. Então, ele acaba tendo uma hiperperfusão cerebral, né? Devido à disfunção endotelial. A gente também vai ter o aumento da permeabilidade, né, dos vasos, e por isso vai acabar causando edema cerebral e também pode causar microhemorragias. Quando a gente fala do quadro clínico da encefalopatia hipertensiva, a gente tem que entender que ele é um quadro clínico mais difuso, porque é comum, às vezes, confundir com um quadro clínico de AVE, por exemplo. Mas o que diferencia um pouco a encefalopatia é que ela tem um quadro clínico difuso. Então, o paciente pode ter uma tríade clássica, que é a hipertensão arterial severa, alteração do nível de consciência e presença de papiledema. Geralmente, ele também chega com uma queixa de cefaleia, seja ela fronto-occipital ou holocraniana, e o paciente pode chegar com agitação psicomotora, ou letargia, confusão, distúrbios visuais e convulsões. Ao exame físico, a gente pode ter alguns achados, por exemplo, a hiperreflexia, né, que é essa atividade aumentada dos reflexos, o sinal de Babinski bilateral, que é o reflexo plantar, que pode identificar algumas doenças cerebrais, a mioclonia, que são contrações musculares involuntárias, e a gente também tem aquela fundoscopia, né? A fundoscopia aqui, nesse caso, é obrigatória, e aí a gente pode encontrar os exudatos algodonosos, que geralmente podem estar presentes, papiledema e hemorragias. Na parte diagnóstica, primeiramente, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial com o AVE hemorrágico, que é o principal, e ele é realizado, então, pela TC de crânio, sendo ela, então, sempre indicada. Na TC de crânio, a gente pode ter ela normal, ou com hipoatenuações na região occipital. A ressonância magnética de crânio também, nós vamos notar um edema difuso, principalmente nessa região occipital. Nós podemos solicitar, fazer análises laboratoriais, como urina tipo 1, ureia, creatinina, eletrólitos e hemogramas. E na suspeita de hipertensão arterial secundária, a gente tem que dosar também a atividade plasmática da renina, da aldosterona e das catecolaminas. Nós podemos também fazer um eletrocardiograma e fazer investigações adicionais de acordo com a apresentação clínica.
Aqui nós temos 3 imagens de tomografia e de ressonância. A primeira é um corte de tomografia, em que a gente observa, então, uma hipodensidade no tronco cerebral e na substância branca, que são compatíveis, então, com esse edema. Nas imagens B e C, nós temos cortes de ressonância magnética, em que elas evidenciam, então, essa hiperintensidade no tronco cerebral, no pedúnculo cerebral e também na substância branca. E na parte de tratamento, nós temos que fazer uma internação imediata desse paciente, iniciar a terapia antihipertensiva. Devemos dar também preferência para drogas venosas de meia-vida curta, visando diminuir essa PA em torno de 20% na primeira hora, sendo a droga de escolha, então, o nitroprusiato de sódio. Lembrando que a pressão arterial média, ela deve ser reduzida no máximo a 25% nas 3 primeiras horas, e nas próximas 6 a 8 horas, essa PA ela tem que baixar para um nível próximo de 160%, porque essa redução inicial ela vai melhorar esse edema do paciente e, consequentemente, melhorar os sintomas neurológicos dele. Então, após esse controle inicial, a gente pode adicionar 1 ou mais antihipertensivos por via oral de meia-vida curta, para que a gente possa fazer o desmame do paciente, então, desse nitroprusiato de sódio. E aí a pressão diastólica alvo nessas fases vai ser de 85 a 90. Muito bem, meninas. Lembrando que com a tomografia você já descarta um AVC hemorrágico, né? E a subaracnoide também, seja intraparenquimatoso ou subaracnoide. Às vezes a tomografia, geralmente, ela é normal e não descarta nem o AVC isquêmico, nem a síndrome Prez. Eu até escrevi o nome aqui no bate-papo, quem tiver interesse, que é essa encefalopatia posterior reversível, que vocês estão vendo na imagem B. Geralmente é uma encefalopatia que gera lesão reversível quando há controle da pressão, e isso é vista na ressonância. Vamos em frente. Bom, aqui a gente tem um pouquinho sobre o AVE e algumas considerações que a gente tem que ter com o paciente com suspeita de AVE. Lembrando que esse paciente, ele vai chegar ao pronto atendimento geralmente bastante ansioso, bastante apreensivo, então a gente não deve valorizar a PA medida logo à entrada. E por isso a gente também não inicia imediatamente uma medicação intravenosa com esse paciente, né? Então a gente precisa regular e avaliar mais vezes essa pressão arterial. Lembrando que essa pressão, ela acaba caindo espontaneamente sem nenhum tipo de intervenção nos casos do AVE. E o que a gente tem que entender também é que a hipertensão, nesses casos, ela pode ter uma função protetora no quadro agudo desse paciente. E baixando excessivamente essa pressão arterial, pode acabar causando uma hipoperfusão e um sofrimento tecidual cerebral. Aqui a gente tem o AVE hemorrágico, né, primeiramente. Bom, o AVE hemorrágico, ele acontece bastante em pacientes hipertensos, ele gira em torno de 15%, né, de todos os AVEs, e geralmente um aumento súbito da pressão arterial acaba sendo o gatilho, né, o gatilho principal para o desenvolvimento dessa patologia. O quadro clínico do paciente geralmente vai estar com cefaleia intensa, súbita, crise convulsiva focal ou generalizada, a queda do nível de consciência, um súbito déficit neurológico focal, e a gente também pode ter rigidez de nuca após 2 dias. E qual que é a conduta que a gente tem que ter diante de um paciente com AVE hemorrágico? A gente deve fazer a confirmação imediata pela TC de crânio. Aqui a gente tem uma TC aguda que mostra aqui hematomas hiperdensos, né? Ai, desculpa. Opa. Perdão. E a gente também tem que fazer essa admissão do paciente na UTI. O caso da manutenção da pressão arterial no AVE hemorrágico, ele é bastante confuso, vamos dizer assim, a gente meio que fica numa emboscada, porque se deixa essa pressão muito alta, acaba piorando a hemorragia desse paciente, mas se abaixa muito, a gente pode ter essa questão da hipoperfusão e do sofrimento cerebral.
A pressão arterial média e a pressão intracraniana, elas devem ser monitorizadas por acesso invasivo. O paciente também pode ser colocado em prótese ventilatória. E lembrando que os antihipertensivos, nesses casos recomendados, vai ser a nimodipina e o labetalol. Por que a nimodipina? Ela acaba tendo um fator de proteção neural e, por isso, acaba reduzindo sequelas neurológicas. Lembrando, meninos, que sempre que você tem um AVC hemorrágico como esse da imagem, um intraparenquimatoso, com desvio de linha média, o hematoma à esquerda e a linha média desviada para a direita, o paciente ele pode evoluir com rebaixamento do nível de consciência, né? E o tratamento para estabilizar, às vezes, passa por intubação e garantia via aérea para ele não morrer de hipóxia, né? E aí, quando chamar um neurocirurgião para avaliar a indicação de drenagem, monitorização invasiva com catéter de pressão intracraniana, mas se a gente não estabilizá-lo antes da chegada do cirurgião, é em vão. Então, por isso que você bem comentou. Essa pressão de 18/10, geralmente ela é menor do que isso, viu? Não é muito frequente você ter que intervir com droga vasoativa, tá? Só um ponto, a nimodipina teria efeito para inibir o vasoespasmo, né, que aconteceria mais tardiamente no paciente com HSA, tá? Apenas no paciente com hemorragia subaracnoide. No paciente com o hematoma intraparenquimatoso, hemorragia intraparenquimatosa, não teria grande efeito. Outra coisa também, a rigidez de nuca também aconteceria no paciente com hemorragia subaracnoide, tá? Inclusive, você pode fazer o diagnóstico através de punção lombar, tá? Você faz a punção lombar, vai vir um pouco, um pouco amarelado, né, que a gente chama xantocrômico, né, o líquor, ou mesmo hemorrágico, tá ok? Bem lembrado, Zaru. E a rigidez de nuca ocorre justamente pela irritação das hemácias. As hemácias causam inflamação nas meninges, né? E não confundam também, isso que o Zaru falou é muito importante, existe o tratamento intensivo do paciente com hemorragia intracraniana antes de drenar e clipar, por exemplo, o aneurisma do após, tá? Essas orientações que está escrita é paciente na chegada, tá? Tem muitos casos que a gente faz, inclusive, hipertensão arterial para melhorar a perfusão e tratar o vasoespasmo citado pelo Zaru, tá? Obrigada, professor. O AVE, ele pode ser isquêmico também, que daí ele vai ser causado, então, por uma obstrução da irrigação sanguínea de determinada área cerebral por tombo ou êmbolos, e essa área cerebral que vai estar subitamente ocluída, ela vai gerar uma área de isquemia central. E com o passar das horas, nesse território de isquemia, vai começar a aparecer uma área de necrose, que aos poucos ela vai se estendendo para as periferias. E a área em sofrimento isquêmico, que ainda não evoluiu para necrose, ela é chamada de penumbra isquêmica, e a perfusão dessa área de penumbra, ela depende bastante dessa PA, porque ela vai manter o fluxo, que é mantido pelo fluxo das colaterais. Então, a hipertensão, nesse momento, ela é benéfica. Nós devemos sempre suspeitar de acidente vascular isquêmico quando o paciente tiver iniciar subitamente com um déficit neurológico focal, alteração de força ou sensibilidade em um ou ambos os lados do corpo, com déficit visual, disartria ou desequilíbrio. O diagnóstico é realizado por exames de imagem. Nós podemos usar a tomografia computadorizada, que é o exemplo que nós temos aqui nessas imagens, que apresenta a evolução do AVE isquêmico pela TC, que um dos sinais precoces mais importantes na TC é a hipodensidade no tecido cerebral. Secundário é um edema citotóxico, só que nas primeiras horas de evento, esse sinal é muito discreto e de difícil identificação, porque a redução da densidade ela vai estar mais baixa. Nessa figura A, nós temos ela foi feita no período de 0 a 12 horas do evento, então ela está normal, ou ela pode apresentar também uma discreta hipodensidade. A figura B, ela já representa um AVE isquêmico no período de 1 dia a 10 dias, em que a gente já vai ter uma hipodensidade mais evidente e um efeito em massa.
E na figura C, ela já representa um AVE em semanas a anos, em que a gente vai ter o achado da atrofia. O tratamento do AVE isquêmico, então, normalmente não é necessário que se faça essa redução abrupta da pressão arterial. Então, a gente vai fazer o tratamento do AVE isquêmico com indicação de trombólise ou sem indicação de trombólise. Para aqueles que não possuem indicação de trombólise, o manejo ele vai ser mais conservador, então nas primeiras 2 horas a gente apenas vai observar e tentar estabilizar esse paciente, e após esse período a gente vai tratar com muito cuidado aqueles pacientes que vão permanecer com a sistólica persistente maior do que 220 ou a diastólica maior do que 120, sendo que a pressão arterial média ela deve ser reduzida no máximo a 20% nas primeiras 24 horas. E assim, após 7 dias, o médico ele pode autorizar, controlar a pressão sem restrições de forma ambulatorial, com medicações ambulatoriais. Para aqueles pacientes que têm indicação de trombólise, nós primeiramente temos que baixar essa pressão dele mais agressivamente. O medicamento mais utilizado e mais indicado é o labetalol, sendo que na ausência dele nós podemos utilizar o nitroprusiato de sódio, e o objetivo então vai ser manter essa pressão arterial sistólica a 180 e a diastólica a 105, por exemplo. O labetalol, meninos, ele não é tão disponível no Brasil. A literatura americana cita muito o labetalol, até para eclâmpsia também. A gente usa mais o nitroprusiato. E lembrando que o objetivo de reduzir um pouco a pressão arterial para possibilitar a trombólise é que, ao usar o trombolítico, existe um risco de transformação isquêmica e hemorrágica. Então, essa é a ideia de a gente tentar reduzir parcialmente a pressão arterial, tá? Aqui um ponto, uma coisa interessante, que quando a gente vai fazer o nitroprusiato, só drogas vasoativas, né, que de efeito rápido e tudo mais, noradrenalina, nitroprusiato, ela tem um maior benefício quando utilizada em acesso venoso central, tá? Ou seja, subclávia, femoral, jugular, tá? Nesse caso aqui, é contraindicado, tá? Você pegar um acesso central pelo risco de acidente de punção, tá? Se você acertar uma carótida, por exemplo, você praticamente contraindica o trombolítico, tá? Então, você faz em veia periférica mesmo o nitroprusiato, tá ok? Muito bem lembrado. Essa primeira imagem, o Zaru é testemunha disso, até mais do que eu. Vários pacientes que a gente vê, a gente avalia já tardiamente, que o médico descartou um AVC isquêmico pela tomografia, que era normal. E a gente tem que saber que a tomografia normal só descarta um AVC hemorrágico. Ela não é capaz, nas primeiras horas, de descartar um AVC isquêmico. Então, vocês têm que se guiar pela clínica do paciente. Tem um déficit focal de início recente, que é compatível pelo exame neurológico com AVC isquêmico, aquilo é um AVC isquêmico até prova o contrário. E a tomografia, ela apenas vai excluir complicações hemorrágicas ou contraindicações à trombólise. Isso é muito importante. Bom, aqui a gente tem um pouquinho sobre a síndrome coronariana aguda. Ela é causada geralmente pelo estreitamento de coronárias, né? E acaba diminuindo a perfusão do miocárdio. Então, geralmente, a gente também tem concomitante com isso o aumento da resistência vascular periférica e o aumento da demanda de oxigênio pelo miocárdio. O quadro clínico desse paciente, geralmente ele vai chegar ao pronto atendimento com dor torácica, com duração de mais de 10 minutos, mesmo em repouso. Essa dor vai ser do tipo aperto, pressão, pode irradiar para pescoço, mandíbula, ombro e dorso. Os pacientes mais acometidos geralmente são homens, idosos, tabagistas e com IMC elevado. Bom, no caso do tratamento, a gente precisa realizar as medidas gerais, né, que seria repouso, monitorização contínua, oxigenação caso a saturação esteja menor do que 90% e um acesso venoso. Além disso, a gente vai ter 3 tipos de terapias. Então, a gente tem a terapia anti-isquemia, antiplaquetária e anticoagulante.
Aqui, primeiramente, a gente tem os nitratos, lembrando que os nitratos eles não reduzem a mortalidade e por isso não devem ser utilizados de rotina, mas podem ser utilizados quando o paciente está com uma dor anginosa persistente. Os beta-bloqueadores, né, eles são bastante utilizados até na síndrome coronariana aguda, a gente só tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, com broncoespasmo, em pacientes com insuficiência cardíaca, ou aqueles mais idosos, né, com mais de 70 anos. Bom, em relação à terapia antiplaquetária, a gente tem a famosa aspirina. Geralmente a gente começa com uma dose de ataque de 300 miligramas e posteriormente a gente faz 100 miligramas diários. Lembrando que a aspirina ela é responsável por diminuir a mortalidade. A gente também tem o clopidogrel, que a dose de ataque varia de 300 a 600 miligramas e 75 miligramas por dia. E, por fim, a gente tem a terapia anticoagulante, né, que a Sociedade Brasileira, a Sociedade Europeia de Cardiologia acaba sendo a primeira escolha, o Fondaparinux, mas quando não está presente, a gente pode usar a enoxaparina. E aí, por fim, a gente também tem a heparina, só que a gente tem a questão da heparina, né, que a gente precisa realizar o coagulograma a cada 6 horas. Eu vou só fazer algumas ressalvas interessantes, o Zaru pode me ajudar nisso também. Uma coisa que me deixa bem estressado quando o aluno fala para mim do MONA-BCH. O MONA-BCH, o MONABICH, o M é morfina, não diminui mortalidade. Oxigênio apenas abaixo de 90%. O N de nitrato não diminui mortalidade. Aí quando você vai chegar no A, que é a primeira droga que diminui mortalidade, que é o AS, você já não lembra o que é o A. Então eu sempre cito o mnemônico dos 4 As, eu acho muito Sempre prático. falo a mesma coisa nas aulas, viu? Exatamente a mesma coisa, viu? Paciente, eu recebo paciente para fazer angioplastia primária, o resgate, o colega me liga, médico não sei da onde, já fiz morfina, já fiz taco oxigênio, já fiz nitrato e fiz o AS. E esquece do quê? Do que diminui a mortalidade. Além do AS, clopidogrel ou o ticagrelor ou o prasugrel e o anticoagulante. Temos que lembrar dos 4 As. AS, antagonista de ADP, geralmente é o clopidogrel, anticoagulante e abrir o vaso, seja por terapia fibrinolítica, que é a obrigação de todo médico que tem CRM é saber trombolizar, ou por angioplastia primária, que é o método padrão ouro, mas nem sempre disponível, tá? Então, essa terapia dos 4 As eu coloquei aqui na descrição no chat, é importante a gente lembrar, tá? Porque não é para ficar fazendo morfina, oxigênio, nitrato para todo mundo. Lógico que pode fazer, pode. Fez o AS, fez o clopidogrel, fez a heparina, o paciente ainda está com dor, está aguardando a trombólise ou vai fazer a angioplastia primária, faz uma dose pequena, baixa de morfina, 2, 4 miligramas, pode fazer o nitrato se tiver com dor e hipertenso também, ou em edema agudo de pulmão, por exemplo, mas sem esquecer do que diminui morte. Eu prefiro um cara com uma dor residual do que um cara morto, tá? Isso é muito importante. E o Fondaparinux, ele é um bom medicamento, mas que no Brasil ele não vingou, não, tá? Ele realmente diminui a mortalidade, assim como a enoxaparina. São 20 horas. E gera menos plaquetopenia. Só que o mais usado no infarto sem supra, que não será submetido a trombólise, é a enoxaparina nessa dose que você colocou. Talvez valha a pena depois em casa vocês olharem as peculiaridades, conforme a idade, mais de 75 anos, disfunção renal, para a gente saber calcular e corrigir a enoxaparina, que é muito importante. No paciente com infarto com supra, que irá para a hemodinâmica, a gente não faz heparina na emergência e deixa que o intervencionista faz lá dentro da sala a heparina não fracionada, porque se houver algum sangramento a gente consegue reverter, tá? Então lembrar da terapia dos 4 As, e a pressão arterial também é um objetivo de ter controle, né? Quanto mais alta a pressão, maior o consumo miocárdio. Em geral, bom, tem muita coisa, né? De síndrome coronariana aguda, precisa de uma aula. Você vai participar dessa aula, Zaru. Já está o convite feito aqui, eu vou puxar já na próxima aula também. Já estou. Vamos lá. Vou começar a cobrar, hein? Bora. Vamos lá. Seguinte, como o Daniel é hemodinamicista, né, realmente sempre surge essa dúvida que ele colocou. Faz ou não faz a heparina, né? A diretriz manda fazer 30 miligramas em bolos, ou fazer o bolos da heparina fracionada, mas em todas as aulas eu sempre falo o que ele falou. Eu falo, liga para o hemodinamicista e pergunta para ele.
fala, você quer que faz a heparina? Em geral, ele vai querer fazer, porque ele tem que heparinizar o sistema, né? E para ele acaba atrapalhando você fazer a heparina antes, tá? Só uma observação, mas é muito difícil falar síndrome coronariana aguda na aula de emergência hipertensiva. Eu também tenho essa dificuldade, assim como vocês estão tendo, quando eu vou dar aula de emergência hipertensiva, porque você tem que dar uma pinceladinha, né? Mas é muito grande o tema, mas é basicamente isso aí. Também sou partidário dessa daí de cortar o Monab, Monabicha, o que for aí, por causa exatamente disso. Horrível. Quando você começa o que é o B mesmo? Já fez tudo o que tinha que fazer, que não deveria fazer, na verdade. E aí, enfim, lembrar dos 4A é bem mais importante. É isso aí. Outra coisa que eu não gosto também é nem que sair correndo com a enfermeira e falar, pega 40 miligramas de simvastatina, um atenolol. Não precisa nesse momento. Se você vai trombolizar, é a esclopidogrel, heparina e trombólise. Então não pode perder tempo com besteira. E o paciente não vai estar gritando de dor. Se estiver gritando de dor, é o próximo slide que elas vão mostrar aí, tá? Bola para frente. Então, nós temos também... Aliás, se ele estiver gritando, fica tranquilo, né? Não é. Só na Globo. Na Globo, infarto é aquela gritaria. Nós vamos ter também o edema agudo de pulmão, que vai ser, então, o extravasamento do líquido para o interior dos espaços alveolares, que vai ser decorrente de uma ou mais alterações no mecanismo de Stagen. Geralmente, ele ocorre devido a uma descompensação da insuficiência cardíaca, e essa PA aumentada, ela vai gerar um aumento das cargas ventriculares, do estresse da parede ventricular, do consumo de oxigênio pelo miocárdico, levando a uma piora da função miocárdica. O paciente ele vai se apresentar com dispneia, ele vai estar ansioso, com má perfusão periférica e cianose. Essa dispneia dele ela pode ter um início súbito ou ser progressiva, mas ela vai ter uma progressão rápida. Ele pode apresentar-se também com tosse seca ou com expectorização rósea, com taquipneia, sinais de esforço respiratório, como tiragem interconsal e retração de fúcula, estertores crepitantes bilaterais e possivelmente sibilos. Temos que nos atentar também para os sinais e sintomas de acometimento cardíacos que podem estar presentes, como dor precordial, dispneia paroxística noturna, ortopneia, edema em membros inferiores, sinais de congestão hepática, estase jugular, presença de B3 e B4 e sopros. O diagnóstico, então, ele pode ser feito com base no quadro clínico e com exames complementares compatíveis. Nós podemos fazer uso do eletrocardiograma, do raio-x de tórax, da oximetria de pulso e gasometria arterial. Nesses casos, são para aqueles pacientes com insuficiência respiratória ou com uma saturação menor do que 90%. E nós temos também o peptídeo natriurético cerebral e o N-terminal para o peptídeo natriurético. Só um ponto, interromper um pouquinho. A gasometria é necessária para os que estão melhor, tá? Os que você está falando que estão com saturação mais baixa, esses aí, na verdade, a intervenção seria mais importante, tá? A gasometria não é uma emergência, você colher ela, preciso colher agora. Na verdade, a gasometria é para você tirar dúvida. Enfim, eu falo disso depois. O BNP também, né, Zaru? O BNP tá tardio. Exato. A maioria dos livros fala em 50% ou mais de comprometimento. Isso é balela, viu, gente? Você não vai ficar contando se está na metade do tórax para cima ou para baixo. Paciente com 200 de pressão, hipertenso, obeso, tabagista ou não, que chega hipertenso com dispneia, sibilando ou estertorando, você sempre vai ficar na dúvida se é um edema agudo de pulmão hipertensivo ou se é um broncoespasmo. Na dúvida, se principalmente se tiver sibilo, tem uma manifestação chamada asma cardíaca, né? Um apelido para edema agudo de pulmão, que o paciente tem edema agudo e sibila, ele não só crepita, mas sibila. Na dúvida, pode fazer as duas abordagens, tanto para edema agudo, né? Que você vai mostrar aí, quanto para broncoespasmo. Aí mostra o tratamento na sequência. Eu interrompi só porque é uma emergência, né? Você perde o paciente nessa daí, entendeu? Aguardando gasometria e tal.
esse é um diagnóstico eminentemente clínico, tá? O paciente desaturando, estertorando, eu não tenho que ficar esperando gasometria para ver se eu vou ou não fazer VNI para o paciente, enfim, isso daí é intervenção imediata, tá? É Então, é esteto basicamente por isso. e esfigmomanômetro. Perfeito. Bom, alguns achados radiográficos aqui, eu não sei se vai dar para ver muito bem, mas na primeira imagem, com essa setinha vermelha, a gente acaba encontrando algumas opacidades lineares e horizontais nas bases pulmonares, que geralmente são características de edema intersticial pulmonar. E na segunda imagem, a gente tem com as setinhas também o aumento do diâmetro dos vasos. Bom, mas aqui, né, no tratamento, na conduta que a gente tem com o paciente em edema aguda de pulmão, a gente precisa fazer uma ventilação não invasiva, ela é indicada precocemente. Além disso, tem que fazer monitorização, oxigênio, acesso venoso, coleta de exames e exame físico dirigido do paciente. A gente também abre mão da furosemida, né, que ele é responsável pela venodilatação e por isso diminui a pré-carga, é bastante importante e pode ser repetida conforme a resposta do paciente. O nitroprusiato é nossa droga de escolha. A dose inicial varia de 0,3 a 0,5 gramas por quilo por minuto. E a gente pode realizar a cada 3 a 5 minutos até a gente chegar aos efeitos hemodinâmicos desejados. Bom, em relação à morfina, alguns estudos acabam dizendo que a morfina reduz a sensação de dispneia, também diminui um pouco da pré-carga, mas a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode acabar ocasionando uma depressão respiratória, uma bradicardia, alteração do nível de consciência e por isso deve ser usada com bastante cautela. E por fim, a gente tem a nitroglicerina, né, que ela é responsável pela venodilatação, uma diminuição da pré-carga e por isso também diminui o consumo de oxigênio pelo miocárdio e por isso vai melhorar a congestão pulmonar. Uma medicação que eu gosto de usar também, que é rápida, é o isordil sublingual ou o nitrato de ação rápida. Nos Estados Unidos você tem a nitroglicerina em spray, aqui no Brasil é muito difícil. Mas eu gosto de fazer um isordil sublingual de 5 miligramas, enquanto a enfermagem está preparando o nitroprusiato, pegando acesso venoso, e aí ao pegar acesso venoso você já pode fazer de cara. É concomitante, a furosemida e a morfina, que são medicações em bolos de início rápido. Né? Enquanto o nitroprusiato tem que quebrar a ampola, diluir, preparar, trazer a bomba de infusão, ligar na tomada, fica o pipipi lá que não está funcionando. Então, vocês têm que saber a ordem de prioridades. Começa com furosemida e morfina, lembrar que o isordil sublingual é uma opção, enquanto prepara o nitroprusiato, tá? Uma dúvida que sempre surge é, mas eu vou usar nitrato e nitroprusiato junto, não é a mesma coisa? Não são a mesma coisa, são medicações completamente diferentes, tá? Nitroprusiato é um vasodilatador arteriolar, tá? E o nitrato, ele além de ser vasodilatador coronariano, ele é um potentíssimo vasodilatador venoso, tá? Então você consegue diminuir tanto a pré-carga quanto a pós-carga. Além da furosemida, você não colocou a dose, não sei se você colocar, mas é em torno de 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso, tá? A gente vai usar 0,5 miligrama por quilo de peso mais para o paciente velhinho, para aquele que é virgem de tratamento, e o 1 miligrama por quilo de peso para o paciente que já faz uso de furosemida em casa, enfim, mais jovem e tudo mais. Lembrar que as medicações que você faz é para cortar, quebrar aquele ciclo vicioso do edema agudo de pulmão, né? A alta pressão arteriolar, na verdade, enviando capilar ali no alvéolo, e quando a pressão está muito alta, ele começa a extravasar para dentro do alvéolo. Você vai conseguir diminuir quebrar esse fluxo, né, direto do capilar para o alvéolo. Porém, o que está dentro do alvéolo só vai melhorar com VNI, tá? A VNI diminui mortalidade, diminui intubação, consequentemente acaba diminuindo mortalidade, principalmente no Brasil, tá? Aqui no Brasil, a mortalidade do paciente entubado é muito elevada, tá? Então, a gente tem que tentar a todo custo evitar do paciente ser entubado, tá? Quando o paciente com edema agudo de pulmão é entubado, a gente já está meio que perdendo a guerra, tá? Não é legal entubar. Acontece, eu já entubei mais de uma vez o paciente com edema agudo de pulmão, o paciente para, tá? Mas a gente faz de tudo para tentar não entubá-lo, tá ok? Você também colocou, o que mais deixa eu lembrar? Tá. Você colocou gramas, né, da niprid, microgramas por quilo por minuto, tá?
Tá, desculpa. E, bom, eu vou fazer uma profecia aqui. Todos que estão aqui neste grupo, assistindo essa aula maravilhosa, vão pegar, no mínimo, uma vez na vida, um paciente com edema agudo de pulmão hipertensivo. Eu estou falando isso porque eu gostaria que tivesse falado para mim. Tá? Eu gostaria que tivesse falado para mim, porque no meu primeiro plantão eu peguei 2. Eu até achei que era mentira. Eu falei, não é possível, mas é muito frequente, viu, gente? E é muito prazeroso tratar, né, Zaru? Ele melhora na sua É uma cara, delícia, é uma delícia. ele responde muito bem e 2 horas depois ele quer ir embora para casa. É muito bom. Então, aqui nós vamos ter a dissecção aguda de aorta, né? Que ela é caracterizada por uma súbita ruptura da camada íntima da aorta, que vai permitir com que o sangue ele penetre entre a íntima e a camada média, que vai dissecando uma camada da outra. Esse sangue, então, ele vai percorrer entre as camadas numa falsa luz, até que, na maioria das vezes, ele retorna à luz arterial mais à frente por uma nova ruptura da íntima. O local de hemorragia, ele depende, então, da porção da aorta que se rompeu e quais as suas relações anatômicas. Por exemplo, uma ruptura de aorta ascendente, ela pode gerar um hemopericárdio com um tamponamento cardíaco, que vai ser quase sempre fatal. Além disso, nós temos que lembrar que existem 2 classificações de dissecção de aorta, que é com base na localização dessa laceração primária e na extensão dessa dissecção. A primeira, nós temos a classificação de DeBake, que ela classifica em tipo 1, que é aquela que essa dissecção ela se origina na aorta ascendente e vai se estender para o segmento descendente. A tipo 2, que é a dissecção ela fica limitada à aorta ascendente. E a tipo 3, que é aquela que essa dissecção ela se origina distal à artéria subclávia esquerda e vai envolver a aorta descendente. A classificação de Stanford, ela é em tipo A, que é aquela que acomete a aorta ascendente, e é tipo B, que é aquela que não acomete a aorta ascendente. O quadro clínico, ele varia de acordo com o tipo de dissecção. No tipo 1 e no tipo 2, por exemplo, nós vamos ter um início súbito de uma dor torácica retroesternal, que o paciente vai referir que é de grande intensidade. Ele pode se apresentar sudoreico e com náuseas, e após alguns minutos, após algum tempo ou horas, essa dor torácica ela vai reduzir e vai dar início, então, a uma dor na região dorsal do tórax, que vai ser de caráter variável, ela pode ser rasgante ou cortante. A tipo 3, ela vai gerar um quadro clínico de dor súbita na região torácica dorsal ou tóraco-lombar, e nós temos que nos atentar também no exame físico, para a diferença de pulsos que o paciente vai ter. Então, ele vai ter pulsos assimétricos, com uma diferença de maior, mais ou menos, 30 milímetros de mercúrio na PA sistólica, nos membros superiores. Esse paciente também, ele pode aparentar estar em choque, mas normalmente a PA dele vai estar elevada. Nós podemos também ouvir sopros de regurgitação aórtico, e podem ser encontrados sinais de tamponamento cardíaco e de derrame pleural. Algumas complicações graves da dissecção de aorta aguda são o tamponamento cardíaco, a compressão do mediastino, o choque hemorrágico franco, associado a uma síndrome de derrame pleural e a ascite também. Bom, aqui a gente tem a conduta do paciente, né? Então, a gente precisa inicialmente fazer o suporte clínico com monitorização, oxigênio, acesso venoso e coleta de sangue. A gente também usa o beta-bloqueador, no caso o metoprolol, 5 mg intravenoso em 3 a 5 minutos, e o principal objetivo dele vai ser reduzir a frequência cardíaca. Então, a gente busca uma frequência cardíaca próxima a 60 batimentos por minuto, se tolerado pelo paciente, né? Caso há contraindicação de beta-bloqueador, a gente pode usar o verapamil ou diltiazem.
O nitroprussiato de sódio, ele vai ser utilizado para reduzir a pressão arterial ao menor valor tolerado pelo paciente, e a gente busca pressão arterial sistólica próximo de 100 milímetros de mercúrio. E a morfina a gente pode usar de 2 a 4 miligramas intravenosa até atingir a analgesia adequada. Bárbara, qual que você começa primeiro, beta-bloqueador ou nitroprussiato? Existe uma sequência ou tanto faz? Prof, eu vi isso. E aí? O que você acha? Qual que você começaria? Calma, deixa eu tentar lembrar. Se alguém puder ajudar aí, pessoal. Na verdade, pensa bem. Todo mundo que está na aula aí, vamos lá, ajuda aí. Pessoal que não está dormindo, escovando o dente, jantando. Todo mundo dormindo. Quem que tá acordado aí? Ninguém. Prof, seria a morfina? Não. Entre o beta-bloqueador e o nitroprussiato. Ninguém ajuda, pessoal? Vamos lá. Prof, depois do beta-bloqueador, usa o nitroprussiato. Tá, eu não sei onde que você viu isso, mas por quê? Muito bem. Eu lembro que eu estudei isso. Perfeito. Quando Mas você... pensa, por quê? Tá Eu tô certo. vendo o que o Daniel falou. É. Por quê? Lembra que o que progride a falsa luz, o sangue acumulado, que é chamado de hematoma intramural, aí que é o sangramento, que invade e separa a íntima da média, é a força chamada força de cisalhamento, que é dependente da frequência cardíaca e da pressão arterial sistólica, que é chamado duplo produto. Então, quanto maior a frequência cardíaca, maior o risco de aumentar e progredir a dissecção e risco de morte e complicações. Então, ao fazer uma vasodilatação importante com o nitroprussiato, é reflexo isso, é esperado que o organismo compense com uma taquicardia reflexa. Então, se eu baixo com o nitroprussiato a pressão arterial sistólica para 100, automaticamente a frequência de 80 vai passar para 90, 100, e eu vou aumentar a força de cisalhamento. Então, primeiro eu faço o metoprolol, lento, endovenoso, em cerca de, disso está descrito, 3 a 5 minutos, até uma dose máxima de 15 miligramas. Após isso, a gente inicia o controle da pressão, porque a partir do momento que ele já estiver beta bloqueado, eu posso fazer a vasodilatação e evitar a taquicardia reflexa que pode acontecer, tá? Isso não é só pergunta de prova, como na prática tem que ser feito isso. E lembrando que o metoprolol é uma ampola, é um frasquinho que você quebra, aspira e injeta diluído, tá? O nitroprussiato, mais uma vez, demora para preparar a bomba de infusão. A morfina vai ajudar à medida que diminui a pré-carga e diminui a pressão arterial, e também ajuda com a analgesia. E ao fazer a analgesia, você vai diminuir a pressão. E um diagnóstico que eu sempre cobro é: toda síndrome coronariana aguda é obrigatório pensar em dissecção de aorta. Sempre. Pensou em síndrome coronariana aguda, examina e descarta dissecção de aorta. Tá? E olha só, além de falar que sempre cai em prova também, tá? Hidralazina venosa contraindicada na dissecção de aorta, tá? Sempre cai em prova. Outra coisa que costuma também cair, essa é a única situação que você pode baixar a pressão para o pé, tá? Você não precisa ficar respeitando aqueles 30%, 25%, 30% nas primeiras 3 horas, tá? Então, na dissecção de aorta, você tem que travar o mecanismo de dissecção, que seria o duplo produto, como o Daniel colocou, pressão e frequência cardíaca, tá? Em relação ao que o Daniel falou, eu vou colocar, para não falar que fui eu, vou falar que foi um amigo meu. Ele chegou, o paciente com uma síndrome coronariana aguda clara, tá? Dor epigástrica. Então, a dor epigástrica clássica, sudoreico, enfim, vomitando, tudo que vocês quiserem. Fez o eletro, um puta de um supra na parede inferior, dei clopidogrel, dei AS, tudo mais. Eu não, né? Foi o outro lá que deu. Aí o paciente foi para hemodinâmica, chegou lá, era dissecção. Olha só, suprado, tá, gente? Então, ele disseca desde a coronária, tá? Ele pega a coronária direita e aí supra da mesma forma como se fosse um infarto, indiferenciável, tá?
Aí, quando o paciente voltou, me falaram, olha, esse paciente tinha dissecção. Fui palpar o pulso. Até a gente, quando mesmo experiente e tudo mais, você foi palpar o pulso lá, cadê o pulso esquerdo? Não tinha, tá? Então é isso, gente. Tem que prestar atenção, é complicado e acontece com todo mundo, tá? Isso é muito importante, Zaru. Foi um dos poucos casos que eu vi acontecer isso, e realmente o diagnóstico é muito difícil, mas não deve desestimular o trombolítico no infarto com supra. É o que você falou, se tivesse palpado o pulso, e quando vai para o cateterismo, talvez a gente nem se preocupa, porque a dissecção que é identificada vai precisar de cateterismo também, porque está suprado. O maior medo é um supra de parede inferior, que é a coronária que mais disseca, num cara que você vai trombolizar. Então você tem que examinar ele direitinho antes de trombolizar. Né? Isso é muito. É um caso muito bom esse. Eu acho que é muito ilustrativo. E todo mundo comeria bola também. Então, perguntando, o Leonardo está perguntando, no caso de paciente com contraindicação beta-block, antagonista de cálcio funcionaria da mesma forma? Sim, porque eles fazem, tanto o verapamil quanto o diltiazem, eles fazem o cronotropismo negativo, né? Eles são cardioseletivos e reduzem o cronotropismo. O problema é encontrar o diltiazem, que era o Balcor, eu usei muito na residência, eu acho que não tem Balcor mais. saiu de linha, viu? Saiu de linha. Até o professor Paulo Ruiz parou de operar com radial porque ele saiu. Não tem mais Balcor, que é o diltiazem. E o verapamil EV também é muito difícil achar. Eu nunca vi, na verdade. Bom, o problema dos não de hidropiridínicos, né, verapamil e diltiazem, é no paciente desencadeando insuficiência aórtica grave, tá? Porque ele piora muito a insuficiência cardíaca, tá? Essas medicações. Então tem que ter cuidado nesse sentido também. Compensa, né? Verdade. Vamos em frente. Então, nós temos também a insuficiência renal progressiva, em que o paciente com essa patologia ele vai ter um comprometimento agudo e progressivo da função renal no período de 48 horas. Isso é observado naqueles pacientes admitidos nas unidades de urgência hospitalar. Temos que nos atentar para aqueles indivíduos que apresentam maior comprometimento da função renal, porque eles vão apresentar também uma importante disfunção cardíaca, com maior prejuízo da função renal durante esses períodos de crise hipertensiva, que é de elevação da PA, que vai cursar, então, com altas taxas de mortalidade hospitalar. O tratamento, ele inclui a hidralazina, o diurético de alça e o beta-bloqueador, e naqueles casos que não houver resultado com esses medicamentos, a gente pode considerar o uso do nitroprusiato de sódio até que seja realizado a diálise. Aí nós temos também a eclâmpsia, que é caracterizada por ser um episódio primário de... da acelerada maligna. Alguns autores estão defendendo como nem fazer parte mais de emergências hipertensivas, porque a despeito do nosso tratamento, invariavelmente o paciente acaba evoluindo para disfunção renal crônica, tá? Então, enfim, é bem questionável se é ou não, a gente continua considerando que mas é complicado. Quando o paciente começa a evoluir com crescentes renais, ele vai evoluir, tá? Ainda que seja um pouco mais tardio, mas ele vai evoluir com disfunção renal crônica. Ok, obrigada. A eclâmpsia, então, ela vai ser um episódio primário de convulsão durante a gestação ou no puerpério, que não vai estar relacionada com nenhuma outra distúrbio neurológico e que está presente em gestantes com pré-eclâmpsia prévia. Então, ela vai ser caracterizada por uma hipertensão arterial, um edema, proteinúria e encefalopatia. Ela pode se apresentar a partir da 21ª semana gestacional ou nas primeiras 48 horas pós-parto, sendo muito comum naquelas primíparas jovens, sendo uma doença que potencialmente fatal, com uma letalidade aproximada de 20%. Nós devemos suspeitar de eclâmpsia naquelas pacientes que apresentam cefaleia occipital ou focal persistente, uma visão turva, fotofobia, uma dor abdominal em epigastro ou no quadrante superior direito e que apresenta também um estado mental alterado.
Bom, em relação à conduta que a gente tem que fazer com essa paciente, né? A gente pode usar o sulfato de magnésio para o controle das crises convulsivas. A gente também utiliza a hidralazina, que é um vasodilatador arteriolar direto, né? Que ele atua principalmente, ele tem um bom efeito nas artérias placentárias e por isso a gente utiliza a hidralazina, mas o tratamento mais eficaz da eclâmpsia mesmo acaba sendo a cesárea de urgência. O nitroprusiato de sódio, ele não é indicado para eclâmpsia, mas há uma exceção em casos de pacientes que vão fazer o parto iminente e não conseguem fazer esse controle pressórico com a hidralazina. A hidralazina endovenosa é muito difícil ter no Brasil também. A literatura americana coloca como droga de escolha, mas a gente usa mais os bloqueadores de cálcio, via oral, na pré-eclâmpsia, né? E até metildopa, no paciente que tem DEG, doença hipertensiva específica da gestação, mas endovenoso, quando o paciente tem uma eclâmpsia já desencadeada, infelizmente o que mais sobra é o nitroprusiato para ser utilizado, tá? E olha como chama a atenção, não sei se você já leu isso, já falou, mas vocês falaram, mas a diastólica é muito importante por conta da irrigação placentária, tá? Ocorre na diástole. É muito importante. Bom, aqui a gente tem a hipertensão maligna, né, com retinopatia avançada, e o que a gente entende é que esses altos níveis pressóricos, eles acabam progredindo para lesões nos rins e na retina. Ele é causado principalmente por uma necrose fibrinoide das arteríolas, então acaba ocasionando essa neuroretinopatia e a doença renal propriamente dita. Essa é uma doença bastante incomum, mas ela deve ser identificada porque quando não tratada, a mortalidade dela chega a 90% no período de 1 ano. O quadro clínico desse paciente. Então, geralmente o paciente vai apresentar náuseas, vômitos, cefaleia, noctúria, borramento visual. A gente também vai ter elevação da ureia e da creatinina plasmática e também vai ter o envolvimento renal, né? Em que a gente pode ter uma proteinúria inexistente até uma insuficiência renal aguda. O tratamento e a conduta desse paciente é o nitroprusiato de sódio. A gente busca diminuir essa PA em 20%, né, nas primeiras 2 horas, e depois de estabilizado o paciente, a gente pode fazer o controle gradativo por via oral. Esse tratamento via oral ele vai ser realizado pelo captopril, e lembrando que esse paciente ele deve estar internado e deve ter sua função renal monitorizada. Uma coisa bastante importante também é que quando a lesão renal do paciente já está um pouco mais avançada, pode haver necessidade de fazer uma diálise de urgência. E aqui a gente também tem, né, na imagem, algo bem clássico da hipertensão maligna com retinopatia avançada, que é as hemorragias superficiais, os exudatos e o papiledema. Nós temos o feocromocitoma, que vai ser um tumor hipossecretante de catecolaminas, em que essa liberação aguda de grandes quantidades de catecolaminas, ela vai causar uma crise, que é caracterizada pela hipertensão severa, taquicardia, sudorese e fadiga. O diagnóstico ele é feito com base no exame físico, nos exames laboratoriais. Esses exames laboratoriais, eles buscam comprovar a hipersecreção de catecolaminas e eles devem preceder a propedêutica por imagem. E essa pesquisa ela deve ser iniciada pelas dosagens basais das catecolaminas e de seus metabólitos na urina e no sangue. A avaliação por imagem, ela serve para possibilitar a localização do tumor e para programar a intervenção cirúrgica. Aqui nós temos uma ressonância de um feocromocitoma adrenal direito, e que na imagem A, ele apresenta um isosinal, que ela está em T1, e a imagem B, ela está em T2 e ela vai apresentar um hipersinal. O tratamento, então, ele é feito com alfa-bloqueador, sendo a fentolamina a de escolha, na dose de 2 a 5 miligramas intravenoso, de 5 em 5 minutos, até que se haja o controle da PA. Na ausência desse medicamento, a gente pode iniciar o Prazosin. Os beta-bloqueadores, eles nunca devem ser feitos de forma isolada,
porque eles vão bloquear somente os receptores beta-vasculares e as catecolaminas, então, elas vão passar a agir somente sobre os receptores alfa-1. Então, isso vai fazer com que exacerbe essa crise do feocromocitoma, que vai ser muito perigoso para o paciente. Os diuréticos, eles devem ser evitados, porque eles podem prestar um choque hipovolêmico nesses pacientes, porque eles geralmente vão estar hipovolêmicos pela natriurese proteica, sendo que o tratamento cirúrgico, ele vai ser a conduta definitiva para o feocromocitoma. O mais importante do FEL é fazer a prevenção, né? A gente vê muito pré-operatório, já com diagnóstico de feocromocitoma, que precisa fazer isso que você descreveu. O alfa-bloqueio com doxazosina ou prazosina, e na sequência, e aí você colocou perfeitamente isso aí, essa sequência. Primeiro o alfa-bloqueio, para depois, dias depois, o beta-bloqueio. Isso é o mais importante, porque isso acontece muito durante manipulação cirúrgica no intraoperatório. Ao clipar a suprarrenal, que geralmente é um foco de feocromocitoma, ou manipular no ato cirúrgico o tumor, ele secreta na corrente sanguínea e o paciente faz edema agudo de pulmão, faz crise hipertensiva intraoperatória. É o mais importante, tá? Bom, aqui a gente tem o uso de substâncias ilícitas, né? Como a gente conhece, algumas são responsáveis por aumentar de maneira súbita a pressão arterial, entre elas cocaína, crack, anfetaminas, o êxtase, pela ação simpático-mimética. Lembrando que o crack e a cocaína aumentam bastante o risco de AVE e de insuficiência coronariana aguda, e uma complicação dessas intoxicações acaba sendo pela ingestão concomitante com altas doses de cafeína, seja por aquelas presentes em energéticos, nicotina ou álcool. No caso desse uso de substâncias ilícitas, então a gente tem que fazer aquele atendimento de acordo com a droga com que o paciente está usando, né? E o nitroprusiato de sódio vai ser o fármaco mais recomendado desse grupo. Tem duas medicações sobre o uso de drogas ilícitas que vocês precisam saber. Qual uma que você não deve usar no usuário de cocaína e qual aquela que você pode usar que ajuda muito na intoxicação por cocaína? Uma que é contraindicada, vocês conseguem lembrar? De controle antipertensivo contraindicado na intoxicação por cocaína. O colega deu a dica aí na feocromocitoma. Chuta aí, Bárbara. Deixa eu pensar. Beta-bloqueador. Você não pode, tem que evitar, porque da mesma forma como você comentou do feocromocitoma, ao inibir os receptores beta, a cocaína está circulando, tem um efeito adrenérgico, agonista, e vai sobrar muito receptor alfa. O paciente pode fazer crise refratária de hipertensão. Então, sempre evitar beta-bloqueador quando o paciente tem suspeita de intoxicação por cocaína, tá? E uma medicação que ajuda muito é o benzodiazepínico. Eu nunca me esqueço que eu estava de plantão na virada cultural em São Paulo. O Haddad criou a bendita virada cultural. Não sei se chegou a pegar isso também, Zaru. Cara, foram assim, uns 6 pacientes na sequência com intoxicação por cocaína. Todo mundo hipertenso, virado no giraia, edema agudo de pulmão, e o benzodiazepínico ajuda bastante, porque até para controlar a pressão, né, pelo efeito sedativo. É bem bacana. Tá? Então, evitar beta-bloque e pode usar o benzodiazepínico em doses até mais elevadas, pode ser oral mesmo, ou endovenoso, que pode ajudar. Principalmente cocaína. A gente lembra de... Eu lembro sim da virada cultural. Nossa, virada Era uma cultural, loucura, exatamente. A gente lembra de cocaína, crack, êxtase, enfim, como falou na aula, mas acabamos nos esquecendo de perguntar coisas simples. Por exemplo, remédio para emagrecer, tá? Tá usando Femproporex, Anfepramona, essas coisas funcionam exatamente como uma cocaína, tá? Em hormônio doses mais elevadas. levotiroxina, Exatamente. bem lembrado. Pseudoefedrina, enfim, é a mesma coisa, tá? E vai ser tratado igual também. Muito bom. Obrigada.
Nós temos também a síndrome rebote, que ela é causada após a suspensão do antipertensivo, e ela acarreta, então, né, que ao suspender esse medicamento de forma abrupta, os níveis de noradrenalina, eles voltam a subir nas fendas sinápticas, que vai desencadear a crise. O mecanismo é o upregulation dos receptores alfa-1 e beta-1 adrenérgicos pela clonidina. Então, pode haver um pico hipertensivo agudo sintomático que vai ser mais alto que os valores prévios da PA ao tratamento medicamentoso. O tratamento, do caso da crise, é a readministração dessas drogas que foram suspensas, seguidas pela sua suspensão paulatina, em que a gente vai trocar esses medicamentos por um outro antipertensivo. Bom, e aqui a gente fez um quadrinho, né, com os principais medicamentos usados por via parenteral, de maneira geral, e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. A gente tem o nitroprusiato de sódio, que eu acho que foi o que a gente mais comentou. Ele é um vasodilatador arterial e venoso, ele é bastante potente, o início dele é imediato e a meia-vida dele é baixa, né, de 1 a 2 minutos. Isso é muito importante para reverter casos de hipotensão. Ele também diminui a pré e a pós-carga, e por isso acaba melhorando a função ventricular, né? E as indicações para a maioria das emergências hipertensivas, a gente tem algumas precauções, como intoxicação por cianeto, cuidados em pacientes com insuficiência renal e hepática, e proteger o medicamento da luz, porque ele é um medicamento fotossensível. Nós temos também a nitroglicerina, que é um vasodilatador e um antianginoso, que vai interagir, então, com os receptores de nitratos da musculatura lisa dos vasos. Ela deve ser administrada em frascos de vidro ou de polietileno, conduzida também por equipes de polietileno. Ela tem uma ação muito mais potente na dilatação venosa do que na dilatação arterial, sendo que, por vezes, sua ação arterial ela é insuficiente para reduzir de forma satisfatória a PA. A infusão dela, o modo de administração vai ser uma infusão contínua, intravenosa, de 5 a 15 miligramas por hora. Ela vai ter um início de ação de 2 a 5 minutos, com um período de duração de 3 a 5 minutos. Ela é indicada para aqueles casos de insuficiência coronariana e insuficiência ventricular esquerda com edema agudo de pulmão. Nós temos que nos atentar para os eventos adversos, como cefaleia, taquicardia reflexa, taquifilaxia, o flushing e a metahemoglobinemia. Bom, em relação ao metoprolol, a gente também falou bastante, né? É um beta-bloqueador. Ele é usado principalmente para diminuir a frequência cardíaca. Tem um início de 5 a 10 minutos, a duração dele é um pouco mais longa. Usado principalmente para insuficiência coronariana e dissecção aguda de aorta, né? Em combinação com o nitroprusiato de sódio, como a gente falou. E o que a gente tem que tomar cuidado, né? Dos beta-bloqueadores é a bradicardia, bloqueio atrioventricular avançado, insuficiência cardíaca e broncoespasmo. Nós temos também o esmolol, que vai ser um beta-bloqueador de meia-vida curta. Ele tem um excelente perfil de segurança, porém ele tem um alto custo. O modo de administração dele, nós vamos utilizar uma dose de ataque de 50 gramas por quilo, e depois nós vamos continuar com uma infusão intermitente de 25 a 50 gramas por quilo por minuto, e sendo que nós vamos aumentar 25 gramas por quilo por minuto a cada 10 a 20 minutos, sendo o máximo de 30 gramas por quilo por minuto. Ele é indicado para casos de dissecção de aorta e hipertensão pós-operatória grave. Nós temos que nos atentar para os eventos adversos de náuseas e vômitos, bloqueios atrioventriculares de primeiro grau, broncoespasmo e hipotensão. Bom, a gente também tem a hidralazina, como o professor falou, não é muito comum aqui, né? Mas ela é a principal indicação para eclâmpsia. Ela é um vasodilatador arterial direto e por isso é bastante efetivo nas artérias placentárias. O início
né, de funcionamento, vamos dizer assim, da hidralazina é de 10 a 30 minutos. A duração dela é bastante longa, varia de 3 a 12 horas. E as precauções que a gente tem que tomar com ela é taquicardia, cefaleia, vômitos, piora da angina e do infarto, e além do cuidado que a gente tem com a pressão intracraniana elevada. Por fim, nós temos também a furosemida, que vai ter um efeito venodilatador e uma rápida ação diurética. Ela é utilizado de 20 a 60 miligramas, sendo repetida após 30 minutos. Ela tem um início de ação rápido de 2 a 5 minutos, sendo indicada para casos de insuficiência ventricular esquerda, com edema agudo de pulmão e situações de hipervolemia. E a gente tem que tomar cuidado com a hipopotassemia, que é um evento adverso dela. Bom, gente, aqui a gente tem o tratamento geral da emergência hipertensiva, né? Então, como a gente bem viu, a gente sempre busca visa uma redução rápida da pressão arterial, buscando impedir a progressão de lesão em órgãos-alvo, né? Lembrando que esse paciente deve ser admitido em UTI, fazer o uso de antihipertensivos intravenoso e deve ser monitorados continuamente para evitar casos de hipotensão. De maneira geral, a gente deve diminuir a PA em 25% na primeira hora, e a pressão arterial diastólica deve se manter de 100 a 110 milímetros de mercúrio em 2 a 6 horas. A gente tem uma tabelinha lá no final que vai acabar resumindo um pouco tudo, mas a gente lembrando que essas aqui são as recomendações gerais. No caso da eclâmpsia e na dissecção aguda de aorta, a gente precisa dessa queda muito mais abrupta da PA nos primeiros 20 e 30 minutos. O tratamento das urgências, então, ele pode ser iniciado assim que o diagnóstico é realizado e visa o controle dessa pressão arterial de forma mais lenta, em 24 a 48 horas. Essa terapêutica farmacológica ela pode ser realizada de forma imediata ou após um curto período de 30 minutos a 2 horas, em repouso em um lugar silencioso e escuro. Isso por quê? Porque esse repouso em um lugar silencioso e escuro, ele permite que a PA diminua a níveis mais aceitáveis, uma queda de cerca de 15% a 20% da pressão diastólica, sem que seja necessário a realização de uma intervenção farmacológica na grande parte dos pacientes. A maioria dos pacientes deve ser internada, então, por alguns dias para realizar um tratamento adequado, e a alta hospitalar desse paciente ela é baseada em alguns critérios, como pelo menos 6 horas de observação após um controle adequado dessa pressão arterial, uma história clínica de pressão arterial previamente controlada, o reconhecimento de causas precipitantes reversíveis, a existência da condição de um segmento ambulatorial apropriado e a possibilidade do acompanhamento em um curto período de tempo, no caso 2 a 3 dias. Esse tratamento posterior deve-se priorizar o uso das medicações previamente utilizados. Para aqueles pacientes que não recebiam tratamento anterior à crise, é recomendada a utilização da associação de 2 ou mais fármacos antihipertensivos para o tratamento daqueles pacientes em estágios 2 e 3 da hipertensão arterial. O objetivo, então, dessa terapêutica é reduzir essa pressão arterial média em 20% ou a diastólica para 100 milímetros de mercúrio. Atualmente, as medicações que podem ser usadas no tratamento das urgências hipertensivas são os diuréticos de alça, os beta-bloqueadores, os inibidores da ECA, os agonistas alfa-2 adrenérgicos de ação central e os bloqueadores de canais de cálcio. Uma das medicações mais utilizadas é o IECA, tá? O captopril, o famoso Captão Gril, 25 miligramas, porque ele tem uma meia-vida mais curta e início de ação lento, ele não vai causar o hipofluxo, né? Ele não vai despencar a pressão arterial. Beta-bloqueador naquele paciente mais ansioso e o agonista alfa-adrenérgico de ação central também surte efeito. Bloqueador de cálcio, como por exemplo o diripiridínicos, a nodipina, ajuda também. E eu deixo sempre o diurético de alça por último. Eu não gosto do efeito diurético e hipotensor de início rápido da furosemida. Então, não é por hábito. Tenho a furosemida mais para
outros usos, outras utilidades, mas para urgência hipertensiva não é a primeira escolha, tá? Você sempre lembrar do captopril. E o pessoal ama, né? O pessoal ama usar. Adora, adora. Geralmente, aquelas 2 ampolas de furosemida, o coitado velho faz hipotensão lá no banheiro. Cai, bate a cabeça, TCE, chama a neurocirurgia, já complica a vida do cara que era só uma urgência hipertensiva ou uma pseudocrise. Bom, gente, por fim, a gente tem aqui uma tabelinha, né, das metas, mas só relembrando, as metas gerais é a redução de até 25% da PA na primeira hora, e lembrando dessa diferença da dissecção de aorta, né, que foi bem lembrado pelo professor, para reduzir essa pressão arterial, geralmente para 120 por 80 milímetros de mercúrio em 20 a 30 minutos. Depois a gente pode até mandar para vocês isso daqui, mas eu acho que vai ficar muito cansativo se a gente for rever todas elas, né? Bom, gente, é isso, a nossa aula é isso. A gente tem um caso clínico agora e a gente tem algumas perguntinhas após ele. Bora. Só antes de terminar, só para dar os parabéns pela aula, viu? Bem completa. Muito E boa. vocês estavam bem conscientes da aula, entendeu? Estavam sabendo bem o tema. Parabéns. Muito boa. Obrigada, professor. Muito obrigada, professor. E no final, para quem acompanhar aí, a Bárbara vai dar uma palhinha com o violão que tá atrás dela ali, então não perca. Professor é meu pai, não sou eu, não. Chama ele aí. Bora. Caso clínico. Vamos lá. AC, 50 anos, sexo feminino, negra, obesa, dona de casa, com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica há 15 anos, em tratamento regular com enalapril, 20 mg de 8 em 8 horas, hidroclorotiazida, 25 mg uma vez ao dia, nifedipina, 20 mg de 8 em 8 horas, e metildopa, 500 mg de 8 em 8 horas, com níveis pressóricos de difícil controle e história prévia de 2 acidentes vasculares encefálicos, refere, durante consulta de rotina, presença de dor precordial, tipo pontada, sem irradiação, associada a dispneia e sudorese, com duração de 20 minutos, desencadeada após estresse emocional e aliviada ao repouso. Refere ainda a presença de cefaleia holocraniana de evolução crônica, escala visual analógica de dor 9 em 10, sem fatores agravantes e atenuada com uso de dipirona. Nega dorsalgia, dispneia, presença de sinais focais, convulsões, uso de medicamentos simpático-miméticos e ou drogas ilícitas e etilismo. Relata o uso de cigarro por 10 anos e cerca de 1 maço por dia, o que confere uma carga tabágica de 10 anos maço. A paciente se apresenta em bom estado geral, lúcida, orientada, hidratada, hipocorada, 1 cruz em 4, anictérica, acianótica e eupneica. A frequência cardíaca é 92 batimentos por minuto, frequência respiratória de 18, temperatura axilar 36,5 e PA de 260 por 140. Marcha hemiplégica, equilíbrio preservado, força diminuída em lado direito, disartria, tônus, coordenação e sensibilidade sem alterações, ausência de reflexos patológicos e de sinais meníngeos, expansibilidade pulmonar, elasticidade e frêmito tóraco-vocal preservados, murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios, ictus cordis palpável em linha hemiclavicular esquerda, na altura do quinto espaço intraclavicular esquerdo, propulsivo, medindo cerca de 3 centímetros, bulhas rítmicas e normofonéticas em 3 tempos, com presença de B4 sem sopros. Aqui a gente tem os exames laboratoriais, né, que a gente vai deixar para vocês darem uma olhadinha, e também o ecocardiograma transtorácico evidenciou hipertrofia concêntrica de ventrículo esquerdo, função sistólica do ventrículo esquerdo preservada e déficit de relaxamento do ventrículo esquerdo, fração de ejeção em 74%. Com base nesse quadro clínico, então, nós gostaríamos de saber qual o diagnóstico mais provável que vocês pensaram de acordo com a aula também. Escolhe um aluno para falar aí, pode citar.
Ai, deixa eu ver. Não vou comprometer ela, não, Daniel. Deixa eu falar um aluno aí. É mais bonzinho que eu, hein, garoto? Vai lá. Daniele Hoover. Daniele. Checa pulso. Daniele não responde. Checa pulso. Chama ajuda. Eu acho que a Daniele morreu. Tá bom pra pegar. Quem que não tá aí, né? É. Vamos ver. Diandra. Ele vai aparecer. Diandra saiu. Diandra. Não responde. Diandra tá novo na frente ainda. Ó. Deve ter entrado agora. Vai anotando aí, Daniel. Fernanda. Ninguém na Professor, aula. peraí que minha internet deu problema. Ah, Peraí. sei. Aham. Você viu o caso clínico? Volta aí. Volta ali no slide, meninas, por favor. Slide da apresentação clínica. Aí. Então, é uma mulher de 50 anos, sexo feminino, cheia de fator de risco, né? Hipertensão, há mais de 15 anos, usando mais de 3 classes, sendo uma delas um diurético, então ela já tem hipertensão resistente ou difícil controle, e usando beta-block, metildopa, que não são as drogas de escolha para iniciar um tratamento, mas ok. E essa dor torácica precordial, mesmo sendo empontada, que é associada a dispneia e sudorese com 20 minutos de duração, preocupa, né, meninas? Vocês concordam que uma paciente cheia de fator de risco, mesmo sendo dor empontada, aperto, a gente tem que valorizar que está associada à dispneia e sudorese e desencadeada ao estresse emocional e que melhora com repouso, né? Além disso, tem uma cefaleia crônica, que realmente chama bastante atenção, que melhora com dipirona e uma carga tabágica razoável. Próximo slide tem alteração de exame físico. A marcha hemiplégica, eu imagino que seja pelo AVC prévio, mas que você coloca a ausência de reflexos patológicos. Não me parece ter nada pulmonar, e chama atenção o ictus cordis aí, no limite, né, de 3 centímetros, talvez uma área cardíaca aumentada também. E a pressão muito elevada, né? Diante disso, vocês pensaram em uma urgência ou uma emergência? Cadê a Daniela? Quem quer responder? A Diandra que está ruim na internet. Eu tô aqui, a minha internet tá instável, gente, desculpa. Eu também. Eu saí umas 3 vezes. Urgência ou emergência? Pode voltar de novo para mim, por favor? Paciente com... Volta mais um slide. 50 anos, com queixa de dor torácica e cefaleia. A dor torácica empontada e iniciada, sem radiação, mas com dispneia e sudorese, e desencadeada aos esforços e aliviada ao repouso. E uma cefaleia de evolução crônica, e a princípio numa paciente já com AVC isquêmico prévio. A dúvida é se essa paciente... Oi? Acho que é urgência, porque de acordo com a definição no início, as meninas falaram que tinha que ter lesão de órgão-alvo, né? Embora aqui não tenha, tipo, por exemplo, a parte de oftalmo e tal, fala que tem uma história prévia de 2 acidentes vasculares encefálicos. Certo. E aqui, então eu acho que eu colocaria como uma urgência. Tá. A Fernanda Ribas está falando que tem insuficiência cardíaca. Você fala em insuficiência cardíaca por quê, Fernanda? Quais os sinais clínicos que você julga? E lembrando que o diagnóstico de C é clínico. Fernanda. B4. Bem lembrado. A B4 não necessariamente está numa fase aguda, tá, Fernanda? E você tem a fração de ejeção preservada, mas existe uma síndrome chamada de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é comum em mulheres e diabéticos, idosos, né? Tá todo mundo tranquilo em chamar isso de urgência, dar um captopril e mandar para casa daqui a 6 horas? Professor, eu pensei Posso liberar que ela poderia sem ser exames? infarto Essa é a pergunta que você tem que fazer.
Posso liberar exato. o paciente sem exames. Quem que falou aí antes? O que, professor? Quem que tá falando? Diandra. Diandra, você falou alguma coisa que a gente não ouviu. Eu falei assim, se não poderia ser infarto Por que que você acha que pode ser um infarto? devido à dor torácica dela. Certo, incomoda, te preocupou a dor torácica? Sim. Sim, mas o Leonardo está falando que a CKMB é normal. E aí? Ah, Significa que não é infarto? não, teria que fazer troponina. Ou seria a Mas poderia CKMB? ser também, professor, por exemplo, uma angina instável. Perfeito. Deixa eu anotar o nome aqui. É Diandra Cardoso, Aru. Diandra Conrad. Isso. Mas, Perfeito. Isso professor, pode, eu consideraria isso como lesão de órgão-alvo? pode ser uma lesão cardíaca, ela pode estar com isquemia, ela pode estar. Se é, é, você considerar o coração, um órgão importante, exatamente. Tá? O eco alterado, Fernanda, não fecharia o diagnóstico. Eu concordo contigo que a hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo já é uma lesão em órgão-alvo mais crônica. Ela não ficou hipertensa hoje, tá? Mas como ela teve dor, uma dor em aperto, aperto não, uma dor que foi desencadeada ao esforço, ao alívio e ao repouso, numa vasculopata, até prova o contrário, essa mulher tem lesão de órgão-alvo cardíaco. E a pergunta que o Zaru fez é a pergunta que vocês têm que fazer. Se você escrever no prontuário urgência, significa que você quer dar alta para essa paciente até o final do seu plantão. Se você admitir como uma emergência, solicita internação e medidas clínicas, controlar essa pressão, seriar marcador, cadê o eletro que eu não estou vendo? Precisa ter um eletro, e eu vou baixar a pressão em pelo menos 20% dessa paciente, que provavelmente ela tem lesão de órgão-alvo, e o órgão-alvo, no caso, é o coração, tá? Eu deixaria o AVC como um segundo plano, mas talvez eu ainda pediria uma tomografia de crânio sem contraste, porque eu não conheço a paciente, não sei se ela já tinha essa marcha hemiplégica, se isso é agudo ou não, mas independente de um órgão-alvo ou outro, eu preciso baixar essa pressão, tá? Não sei se abaixa. volta um slide para mim, por favor. Então, vamos lá. Paciente, provavelmente... Volta mais um, desculpa. Então, paciente em idade de risco, tá? 50 anos, obesa, diagnóstico de hipertensão arterial, tabagista, 4 classes hipertensa de grave, remédio. usa 4 classes de medicamentos, já teve um AVC. Então, pessoal, essa paciente, ainda que ela não tivesse nada além da pressão alta, você tem que ter pelo menos um eletro para ficar tranquilo, tá? Porém, ela chegou com falta de ar, com dor no peito, enfim. Essa é uma paciente de altíssimo risco para estar fazendo doença coronariana, tá ok? Perfeito. E essa cefaleia importante aí, eu não daria alta de jeito nenhum sem uma tomografia de crânio. É o ideal. Ou faço analgesia e reavalio, né? Ela pode ter tido um isquêmico e ter se virado um hemorrágico agora, ou evoluído com um novo evento. Mas com certeza, na minha opinião, essa paciente não sai do hospital sem uma investigação. Seja uma tomografia. Cara, o Zaru vai concordar que ela vai ganhar um cateterismo. Mas é porque eu sou intervencionista, vocês vão dizer que eu sou tendencioso. Mas ela vai ganhar o categorismo. Desculpa interromper. Eu tenho uma dúvida. É que no caso das meninas, digamos, elas colocaram, né, que ela já teve acidente vascular, o AVE prévio. Caso não tenha ocorrido, o senhor, da mesma forma, iria pedir essa tomografia? Se ela não tivesse um AVC prévio e tivesse essa descrição de exame físico, com certeza eu pensaria em AVC. Se ela não tivesse um AVC prévio e não tivesse a marcha alterada, ou seja, nada neurológico, eu não faria tomografia de imediato. Eu cuidaria primeiro da pressão arterial e faria analgesia, já que ela tem uma cefaleia crônica, tá? Mas ela tem duas alterações, né? Tem um AVC prévio, ou seja, tem doença cerebrovascular antiga e tem também lesão e tem também uma alteração de exame físico. Isso me incomoda bastante. Professor,
Então, assim, nessa paciente, por exemplo, eu não posso levar em consideração só lesões novas. Eu tenho que considerar também as lesões antigas dela. Diandra, as lesões antigas indicam que a paciente tem fragilidade vascular. Vascular em que órgão? Vascular cerebral e com grande chance de vascular cardíaca, entendeu? A história prévia, lembra do Bolsonaro, histórico de atleta, isso fala muita coisa, tá? Se o paciente tem um histórico de doença cerebrovascular, é um paciente que pode ter doença coronariana e está com dor no peito, entendeu? A história Diandra, clínica é muito importante. lembra da sua história clínica? O que você pergunta para o paciente? Alguém na sua família, pai, mãe, já teve derrame ou infarto? Se na família dele é importante alguém ter tido, imagina no próprio paciente, entendeu? Então, é altíssimo risco. O paciente já teve evento, é altíssimo risco sempre, tá? Essa paciente não sai do hospital hoje, provavelmente não sai. Até para a gente poder descartar o que está acontecendo. E com o tempo, com a experiência, eles vão entender isso que eu e o Zaru já estamos falando, de bater o olho e falar, essa mulher não sai daqui hoje, ela não vai controlar essa pressão, eu não vou chutar a mulher daqui, final do plantão, não vai acontecer isso, tá? Primeiro que você não vai conseguir descartar a lesão de órgão-alvo, tá? E a gente não é obrigado a descartar a lesão de órgão-alvo naquelas 12 horas do plantão, ou 6 horas. A gente tem que saber quem a gente vai internar para investigar lesão de órgão-alvo e quem a gente tem certeza, pelos exames rápidos que a gente fez no pronto atendimento, que aquilo é só uma urgência. Isso é uma outra coisa que vocês precisam saber, tá? Não conseguiu descartar lesão de órgão-alvo interna para ser investigado, tá? É que também, como eu disse, né, quando estavam falando sobre síndrome coronariana aguda, é que eu e o Daniel já sabemos que tem um score de risco dessa paciente, vai dar altíssimo, tá? Vai dar muito alto risco, uma angina de alto risco, é uma paciente que vai fazer cateterismo na internação, tá? Então, ainda que não tenha infartado, não tenha elevado enzimas, ela vai ganhar o cateterismo na própria internação, tá? Mas isso é para um assunto à parte, né? Muito complexo falar disso agora. Próximas aulas. Muito caso, muito elucidativo, meninas. E eu ligaria um nitroglicerina, não ligaria nitroprusiato. Pensando em vasodilatador coronariano, eu entraria com nitroglicerina. Após a tomografia de crânio, descartado sangramento, eu faria pelo menos o AS e provavelmente o clopidogrel para ela também. Ficaria com dúvida nessa heparina aí, tá? Primeiro descartar lesão cerebrovascular. Mas se descartada, e eu não vi o eletro. Tem eletro? Acho que não, né? O eletro também daria um guia aí para saber se eu assumiria como de fato lesão cardíaca, tá? Caso muito bom. O que mais? Acabamos? As outras perguntas Foram já respondidas. foram respondidas, que seriam quais os exames complementares necessários e a terapêutica mais apropriada. Perfeito. Eu acho que o objetivo dessa aula foi cumprido se a gente lembrar, primeiro, de identificar a emergência, porque isso coloca em risco a vida do paciente. Segundo, não menosprezar a pseudocrise, tá? E lembrar que a urgência, ela pode ser uma emergência que você não fez o diagnóstico, tá? Então, é para desmistificar o tratamento da hipertensão, da crise hipertensiva no pronto atendimento, que é uma causa muito frequente. Foi muito bacana a aula, vocês estão de parabéns, fizeram as modificações sugeridas, uma aula muito rica, durou até mais do que eu imaginava. Fiquei muito feliz, e todos vocês têm certeza que ficaram, com a presença do Zaru. Eu mandei o convite para ele, para vários colegas, e ele ajudou muito. Tem um cara que tem uma experiência muito boa, e eu achei fantástico. E parabéns para a Liga, né, que organizou isso, e tenho certeza que essa discussão que a gente fez está no nível de qualquer discussão de qualquer equipe médica. Vocês podem ter certeza que vocês estão de parabéns, viu?